Olá! Hoje estamos finalizando a série 10 Cores do Talento. Hoje eu vou trabalhar com o último grupo, né, que é o grupo do relacionamento. Recapitulando um pouco, né, sobre as 10 cores, nós estudamos as cores da ação, que são laranja, amarelo e vermelho. Qual é o papel, né, que eles assumem dentro do sistema? Então, de confrontar a hierarquia. Cada um deles, o laranja, o amarelo e o vermelho, confrontam de maneiras diferentes, né? O vermelho entra em confronto com a mãe, o amarelo e o laranja, eles desempoderam os pais e olham para os avós. Então, assumindo o lugar dos pais, porque acredito que os pais não dão conta de realizar a tarefa de pais. A turma do pensamento, o grupo de pensamento, azul, branco, roxo e preto, eles buscam o quê? O pertencimento. Buscam incluir as pessoas que foram excluídas do sistema por diversas maneiras. O azul, quando há uma criança, né? Existe um aborto, mas um aborto espontâneo, e isso traz profunda dor, né, para o sistema. Então ele busca a inclusão. O roxo também tem a mesma preocupação, né, acha a mesma tarefa, só que quando a criança, o aborto acontece de forma provocada. O branco é quando existe gemilar, e aí um dos gêmeos, né, das crianças, é absorvida pela placenta e ele só nasce um. Então, esse fica buscando, né, querendo trazer esse outro irmão que não veio. Então, incluir também. Então, percebam que todos fazem o movimento de trazer alguém que foi excluído. E o preto é alguém que foi excluído por alguma situação de doença, né? Então, ele é afastado do seio familiar por questão de doença. E hoje, então, nós vamos para as cores do relacionamento, que são o verde, o rosa e o marrom. Qual é o movimento deles, né? Diferentemente da cor da hierarquia, eles vão buscar o não confronto, né? Eles se relacionam buscando o equilíbrio. Então vamos ver aqui o rosa. São mulheres, em sua grande maioria, são muito sensíveis, querem ser amadas e às vezes por isso podem se relacionar de forma sofrida. Assumem a companheira anterior do pai. Eu cuido de você, papai. Amor que o pai não pôde viver. A criança fica aliada a essa pessoa e não consegue ver a mãe, e tem um relacionamento com a mãe sempre com raiva. É o que a gente chama de filhinha do papai. Em evolução, ajuda a todos porque sente que o pai tem o que necessita. Então, é aquela relação que ela faz uma parceria o movimento dela é fazer uma parceria com o pai, tomando o lugar da mãe. Por isso, o confronto, né, com a mãe. Como se ela fosse, na verdade, a companheira do pai, porque ela está assumindo um relacionamento do pai anterior que, por diversas razões, não deu certo. Como é que é o comportamento, né, dessa criança na escola? Elas se caracterizam como salvadores, têm uma capacidade extraordinária para apoiar e reforçar o trabalho em equipe. Ao mesmo tempo, têm facilidade para se identificar com a pessoa mais frágil do grupo e querer ajudá-lo. No início, parece altruísmo, mas com o tempo passa a ser um fardo. Sentem muita necessidade de ser reconhecidos pelo professor.
busca o caminho da perfeição para conquistar a atenção, cuidam dos detalhes. Então, precisa prestar bem atenção, né? O movimento que a pessoa faz. Quando nós não estamos no nosso lugar, ou seja, no caso aqui da cor rosa, eu estou no lugar da pessoa que o pai tinha um relacionamento e que por uma razão não deu certo, que era uma paixão do pai, ele assume o lugar e disputa esse lugar com a mãe, criando o atrito. Então, quando a pessoa faz esse movimento, quando eu estou fora do meu lugar, independente de qual cor é, quando eu estou fora do meu lugar, eu assumo o lugar de outra pessoa dentro do sistema. Isso, para vocês terem uma imagem disso, imagine uma criança de 5, 6 anos carregando uma mochila cheia de pedras. Então, esse é o fardo, esse é o peso quando eu estou fora do meu lugar. Então, quando o rosa assume esse papel de salvador e quer compensar essa situação, obviamente que isso vira um fardo, um cansaço. E a gente leva esse movimento nosso do sistema familiar para todos os espaços. Então, eu fico carregando esse fardo em todos os lugares que eu participo. Quais são as cores, né, que pode ser contribuição? Então, o branco é contribuição e o vermelho é o oposto. Então, aqui para o grupo de pensamento, a composição ideal vai ser com o grupo do relacionamento que eu estou trabalhando, é o grupo do pensamento é que vai ser a contribuição. Então, qual que é a frase dessa cor ou a meditação para essa cor? Escrever uma carta para o sonho do papai ou uma ex-companheira dele. Então, esse movimento, você se liberta, você toma consciência e aí, em evolução, você não precisa mais assumir esse lugar, né? Porque o pai se empodera. A próxima cor, então, desse grupo é o marrom. Qual a implicação sistêmica do marrom? Ele traz consigo uma profunda contradição. Tem uma dupla implicação sistêmica, pois se identificam tanto com a vítima quanto com o algoz. Tem implicações com as gerações anteriores, abuso, assassinato, inclusive abuso de confiança. No sistema tem uma polaridade, vítima e algoz. A pessoa que se identifica com essa cor tem grande preocupação com a injustiça, é desconfiada, é indecisa. Isso não é justo. Em evolução, pode olhar para o poder de ambos, vítima e algoz, reconciliar pessoas, países e projetos. Quer dizer, quando está em evolução, é aquela pessoa, o negociador, vamos dizer assim, aquela pessoa internacional, né, de conflitos, que vai negociar conflitos, então tem um papel muito importante. Porque está preocupado com o quê? Com a injustiça. Só que precisa estar em evolução, porque se ele não estiver em evolução, ele se transforma numa pessoa mais... fica nessa polarização. Uma hora está no papel de vítima, outra hora no papel de algoz, né? Então ele fica nesse movimento de uma hora um, uma hora outro. E isso traz um grande conflito, né, no seu desenvolvimento. Como é que ele leva isso para a escola quando não está em evolução e quando está em evolução, né? Então, na escola, essa pessoa tem um comportamento ambivalente, né? Vítima e algoz. Então, uma hora ele está defendendo a vítima, outra hora está defendendo o algoz. No terreno cognitivo, pode às vezes estar de acordo com a proposta do professor e, ao mesmo tempo, ir contra. Então, uma hora ele apoia o professor, outra hora ele entra em confronto com o professor. Querem trazer as diferentes opiniões para que haja equilíbrio. Então, tem um papel importante nesse sentido, para que o professor, para que todos da sala consigam ver, né, aquelas pessoas que foram injustiçadas. Se caracterizam por situações disciplinares adversas. Ora, representam o perfil da vítima de abuso e, em seguida, pode se converter em um abusador. Então, está sempre nesse confronto quando ele não está em evolução. Quando ele está em evolução, quando ele toma consciência,
Então, todas as cores, o importante é que essas pessoas tomem consciência do papel deles dentro do sistema, para que seja em evolução e não fiquem mais em conflito, em sentimento de dor, né, em repetição de modelos. As cores que podem contribuir para o marrom, aqui é a cor do grupo de pensamento. Então, o azul é contribuição e o roxo e o laranja é o oposto. Então, para esse marrom, não é contribuição estar com pessoas do grupo do pensamento e do grupo da ação, mas sim, aliás, desculpa, não é legal estar com o grupo de ação que é o laranja, mas sim um dos grupos do pensamento, que é o azul e não o roxo. A frase dessa cor: escrever uma carta aos sonhos não cumpridos da família, incluindo o algoz e a vítima. Então, no sistema familiar, quando se trabalha, né, uma situação dessa de algoz e vítima, o movimento da alma é de um buscar o outro. Por quê? Para conseguir esse equilíbrio, para romper esse ciclo, né, vicioso da vítima e do algoz. E, finalmente, a última cor desse grupo, que é o verde. É muito parecido com o rosa, mas agora geralmente é escolhido pelos homens. Então seria assim o filhinho da mamãe. Cuida da mãe, mantendo-a sempre ocupada, sempre alegre, porque sente que a mãe às vezes está triste por alguma perda. Quando eu crescer, compraria uma casa bem bonita. Mamãe, nunca cresça. A mamãe é a criança e ele toma conta. Tem dificuldade em relacionar-se com o pai, por quê? Porque ele está assumindo o lugar do pai. E quando cresce, é muito infantil na relação a dois, não é pontual e tem dificuldade em chegar a porto seguro. Quando está em evolução, se sente bem aproveitado, a mãe se sente orgulhosa e deixa que ele parta. A mãe é um humilde, é um conquistador, sedutor. Então, quando a mãe se coloca, né, nessa posição, não de ficar sendo a parceira da mãe, percebe aí que é uma parceria, né, uma troca, uma inversão de papéis, e a mãe toma o seu lugar, ele é aquele pessoa que é um conquistador, um sedutor, que pode trazer benefícios, né, para várias situações. Na escola, qual é o perfil dele na escola? Primeiro, assim, eles sentem necessidade de ter clareza sobre o papel que eles desenvolvem na aula e o seu lugar, porque senão ele vai estabelecer com a professora a mesma relação que ele tem com a mãe. As dificuldades começam quando encontra uma professora que está disponível para engajar-se nessa dinâmica. Então, ele é sedutor, lembra que eu falei? Essa sedução usada de uma maneira que não em evolução. Então, ele traz para a professora a mesma relação que tem com a mãe. Se, ao contrário, encontrar uma professora que o ajuda a colocar-se no seu lugar, suas diferentes habilidades se potencializam. Então, os verdes são pessoas de relações e não necessariamente de tarefa. Podem construir equipes, onde há um ótimo clima para trabalho, mesmo que não tenham clareza quais são os objetivos e as metas. Então, é aquele que consegue aglutinar as pessoas, né? Manter o grupo unido quando estão em evolução. Senão, eles fazem esse movimento de buscar relacionamentos que sejam igual à mãe. Essa cor, então, o preto é contribuição, que é o preto, é uma cor do pensamento, e o amarelo, que é uma cor da ação, não é uma contribuição para o grupo do relacionamento. Qual é a frase dessa cor? Escrever uma carta fantasia de mamãe ou de seu primeiro amor. E aqui, então, encerramos, né, essa série, né, das 10 cores do talento. Espero ter sido uma contribuição para vocês e até o próximo trabalho. Gratidão.